Suelen Sartorato, feliz ano novo. Passou bem as festas? Graças a Deus. Que bom. Passei no frio. Tava nevando onde eu estava. É, pra onde você foi? Eu fui pra Nova York. Neve, neve, neve. Neve, neve, neve. Muito frio. Cheguei no Brasil quente, agora só chove. Suelen, vamos dar uma calibrada nisso. Nem tanto calor, nem tanta neve. É verdade. Seja muito bem-vinda, bom ano pra você, com muita saúde, na paz de Deus, sua família e todo mundo, Amém. viu? Pra nós, se Deus quiser. Hoje o papo é bem amigo do peito. Amigo do... Então, eu falei, não é lingerie, questão de sensualidade, não. Não. É pra você se sentir bem, com conforto. Exatamente. E valorizando o que você tem. Sabe qual é o problema, Me Rê? conta. Tem várias pesquisas que mostram que a mulher escolhe lingerie errada. Teve uma pesquisa britânica que mostrou que 80% das mulheres, elas escolhem a lingerie errada. Teve uma outra pesquisa que mostrou que de 14 mulheres, apenas uma escolhia... Compra a lingerie certa. Exatamente. Você acredita? De repente, tá todo mundo aqui escolhendo errado e não sabe. Mulherada aí vai hoje começar a se analisar. Isso Sim. é muito importante. Porque interfere no caimento da roupa, né, Su? Completamente. O que a gente tem que pensar, Rê? Apesar de ser a primeira peça, ela influencia na finalização. Porque você pode, por exemplo, ter aí uma peça bonita, mas que às vezes não deixa seu busto totalmente preenchido, valorizado ou levantado, porque depende muito do nosso desejo. Porque às vezes o seio ele é separado, você quer unir. Às vezes ele é mais caidinho, você quer levantar. Então a gente precisa pensar primeiro no que eu desejo através da minha imagem. Ótimo. Vamos conversar então. Vamos. Primeiro vamos entender o sutiã, tá? Eu vou pegar um aqui pra gente conseguir entender a anatomia dele. Porque isso é importante pra gente fazer a compra certa, Rê. O que acontece, ó, quando a gente abre o sutiã, a gente percebe alguns elementos importantes. Então a gente tem aqui a taça, por favor. Vamos lá, que aí você fica com a mão livre para manipular. Aqui a gente tem a taça ou a copa, que vem o bojo. Não necessariamente, Rê, o bojo aumenta. Isso é um mito, porque hoje tem 15, 20 tipos de bojo com enchimento. E aí sim a gente sabe se isso vai aumentar ou não. Então é isso que a gente vai entender hoje. Aqui a gente tem o centro e a base dele, que é daqui, ó, que vem a sustentação. O pior problema é quando as mulheres acham que é a alça que sustenta o seio. E não é. Ela é só 20% da sustentação. Olha que interessante. Por isso que quando a gente veste, por exemplo, um sem alça, ele precisa segurar. Porque a sustentação não está aqui em 100%. Ela está nessa base do sutiã. Por isso que o aro é importante a gente observar. As laterais, o fecho, tudo isso é importante na hora da primeira escolha. E olha só que interessante, a gente vai ensinar agora como é que faz para medir e aí fazer a escolha certa do sutiã em casa. Tá. Olha essa fotinho, Rê, que legal. Está muito calor. Essa tá me dando foto, o tontura. que a gente Eu vou mostra? sentar. Aqui existem algumas formas e maneiras a gente conseguir fazer a medição. Então, primeiro ponto, nós temos a medida do tórax, que tem que ser abaixo do nosso seio. Essa é a primeira medida que a gente observa. Tá. Então, eu faço essa medida. Agora, a segunda medida é onde fica a parte maior do seio. Normalmente, onde fica o bico do seio. Tá. Mas como algumas mulheres têm essa flacidez, às vezes a gente indica a inclinar. E aí, conforme o seio se projeta, você acaba fazendo essa medição aqui. É super simples, super fácil. E um truque muito bom. Um truque bem legal, porque às vezes o seio é caído e tá tudo bem com isso, porque todo mundo vai acabar passando por isso. Às vezes não é um problema mesmo. Não é problema mesmo. E aí a gente precisa saber essas duas medidas. Então, aqui, Embaixo do seio e em cima do seio. na dúvida, Na dúvida, Tomba e mede projeta um aqui. pouquinho pra frente. ótimo. E o detalhe, o ideal é você fazer essa medição sem sutiã. Claro. Claro, porque às vezes a gente coloca um sutiã que tem bojo, que tem enchimento, ele vai dar Interferir. diferença. Exatamente. E aí, o que a gente faz com essas medidas, Rê? Vamos ver agora na tela Vamos. uma tabelinha. Olha que legal essa tabela. Isso é um segredo que muita mulherada não conhece. E hoje a gente vai desmistificar e revelar isso. A primeira coluna é onde a gente encontra o tórax. Então, exemplo, o meu tórax deu 87. Então, a gente vai lá na tabelinha,
no 87 a 93. E por que do 87 a 93? Porque normalmente a gente arredonda para mais, não para menos. Então vou lá, 87 a 93. Já achei ali a minha casinha. Aí do busto deu 104, por exemplo. Então eu sigo em frente e vou nessa quarta coluna e encontro ali o 104. Me perdi. Eu tô no 87 a 93. Exato. Pula o 90. Pulo o 90, pulo pulo o ABCD. Vai pra última. E vou ali pra última, quase última, né? A quarta coluna, porque ainda a gente tem uma ainda próxima. Tem uma outra, é. Aí eu vou pro 104. Tá. O que eu encontrei ali? Eu encontrei que o meu sutiã é 44. Olha só que interessante. Deu pra entender, Rê? Deu. Então vamos lá, ó. Tenho 87 de tórax e tenho 104 de busto. Encontrei a primeira coluna, caminho até a quarta. Aí eu encontrei o meu número, 44. Então eu já sei que o meu sutiã, ele tem uma base ali, 44. Entendi. Mas a gente agora vai entender o que é esse B, A, B e C. Olha que interessante, Rê. Não são todas as marcas que acontece isso, mas olha só que interessante. Nem todas as marcas têm isso. Por isso que é interessante e importante a gente investir em boas lingeries. Isso que eu ia perguntar. Você acha interessante investir nessas marcas que oferecem essas medidas? Com certeza. Tá. Porque qual é o segredo de tudo isso? A gente precisa entender que a gente fica praticamente 24 horas com aquele sutiã. Então, o tecido precisa ter uma boa qualidade. Ali a costura precisa ter uma boa qualidade. Então, às vezes, você não precisa ter vários. Tenha lá 2, 3 que sejam com uma qualidade boa. Um de cada cor, você sugere? Perfeito. Que aí é legal que você consegue brincar dependendo da roupa que você vai colocar. Branco, preto e bege. Exato. Tá. Que aí o bege, na verdade, é o seu nude. Então, o meu nude é diferente do seu, que, por exemplo, é diferente da negra, é diferente da branca, é diferente da... Eu já pensei na minha gaveta. Então, a gente precisa pensar nisso. É bom você investir em boas qualidades do que só em quantidade. Então, ok, encontrei o meu 44, igual na tabelinha a gente encontrou. Joia. Aí a gente vai entender que lá naquela tabela tem o B, ó. Isso. O que é esse B? O B significa que ele é padrão, ou seja, a medida do seu tronco é muito semelhante à medida do seu busto. Agora, se desce o 42A, então significa, por exemplo, que o seu tórax também está padrão ali com o seu busto. Então vamos lá, de uma forma fácil. Vamos uma forma fácil. O B é sempre padrão. Tá. O A é um número menor. O C é um número maior e o D é 2 números maiores. Tudo dentro do mesmo número. Tudo dentro daquele mesmo número. Então, tô lá no 44B. Então, significa, tô no padrão. Padrão de seio, padrão de tórax. Aí, porventura, eu dei 44A. Certo. Exemplo. Aí significa que o meu busto é um tamanho menor. Aí que tá o erro que a maioria da mulherada comete. Porque às vezes você tem umas costas largas e o busto é pequeno. Ou então o busto é muito grande, por exemplo, para mulheres que colocou silicone, e as costas são mais justinhas. Então, essa letra, ela vai te ajudar na hora da escolha do busto. A fazer o sutiã sentar bonitinho. Não vai sobrar nem esmagar. E nem faltar, exatamente. Então, o que é importante a gente entender? Qual é o tamanho do tórax e qual o tamanho do busto. Porque aí eu vou saber se ele é maior ou menor. E essas tabelinhas, eu até deixei lá no Instagram essa tabelinha para vocês conseguirem visualizar melhor e facilitar nessas escolhas. Tudo bem? Tudo bem. Já venho lá. Pra gente, inclusive, falar de renda, sem renda. Tá bom. Suelen já deu dicas preciosas, Su. Vamos olhar agora umas fotos ali de uns sutiãs azuis. Olha que interessante. Não tenho fita métrica em casa. O que eu faço, Su, para eu saber se tá certo ou se tá errado? Tá. O primeiro ali, a gente percebe que o sutiã acomoda todo o seio. Já na segunda fotinha ali do lado direito, você percebe que na lateral o seio tá saindo? Sobra. Isso daí já é um indício que está errado. Tá. Na parte inferior ali do lado esquerdo, a gente percebe que o seio está saindo, parecendo que está pulando ali em cima. Sim. Isso também é um indicativo que a escolha também está errada. Ou sobrando ali.
Muitos anos eu usei sutiã assim, sobrando. Sério? Então isso daqui interfere na sua coluna, pode dar dor na cervical, A roupa isso fica pode interferir, feia. além de deixar a roupa feia. A minha filha que falou, mãe, tá errado esse sutiã. Você acredita, Sueli? A Exato. vida inteira eu usei Olha só. errado. Mas já faz Tá tempo que tudo ela... bem, a gente acerta, uma É hora que antes vai. não tinha. Não tinha. A gente não tinha essa gama de opções. De informação. Era o que tinha. É verdade. Então, o segredo precisa acomodar o seio, tanto nas laterais quanto na frente. Com conforto, inclusive. Com conforto. Então, são pontos específicos. Agora, olha a próxima tela. Que legal. A alça, lembra que eu falei que isso eu só faço certo. 20% é da alça, o restante é da parte de baixo. Então, se apertar ou se estiver ali soltando, caindo, também é um indicativo que o seu sutiã tá errado na escolha. Tá. E olha a próxima fotinho, que é onde muita mulherada erra. Quando ele tá retinho, ou seja, ele segue essa lateral retinha nas costas, o sutiã tá correto. Tá. Se ele sobe, significa que as costas estão maior do que você. Perfeito. E se ele aperta, aquela bananinha que às vezes a gente chama, também está errado. Quer dizer, tem que ser uma peça confortável. Confortável. Funcional e confortável. Exatamente, Rê, porque senão você vai prejudicar sim a sua imagem. Sua em média, quanto custa um sutiã de boa qualidade? Sem Uma muita média renda. de 120, 150 reais. Sem muita renda, Sem muita renda, clássico, mas é de boa qualidade. E é isso que você precisa pensar. Então vamos pensar assim, olha, um sutiã bem cuidado, ele tem uma durabilidade de 1 ano. Bem cuidado. Pra mais. Pra mais. Se lavar nas coisinhas. Exatamente, porque qual que é o segredo também, Rê? Às vezes a gente coloca dentro da máquina e coloca pra lavar. Não pode. Não pode. Tem que lavar na mão, em água fria, sabão neutro. Esse é o segredo, tanto do sutiã quanto da calcinha. Lavar no chuveiro também não funciona, porque a água é quente. Isso que eu ia falar, a máquina com água quente também não detona. funciona. Então isso que é legal. Se você, por exemplo, tem igual 3 sutiãs, e aí você vai fazer essa rotação. Ele vai durar bem durante 1 ano, se você tiver esses cuidados. Pode até durar mais, como você mesmo disse. Agora a gente precisa pensar que não precisa ter um monte, precisa ter uma boa, pelo menos. Tá. E você sugere então essas 3 cores. Exato. O seu tom de pele, mais um branco e um preto. Sem muita renda, sem muita coisa. Pensando que a pessoa vai ter que investir R$150 em cada peça. Exatamente. Sem muita renda, sem muita coisa. E o que é o bom? Por exemplo, sem a renda, vamos pegar aqui esse modelo que era o que a gente pegou no início. Você vai trabalhar, vai colocar uma blusinha que marca, com a renda ele vai salientar mais. Então vamos pensar aqui, olha. Tô com a renda e estou com uma blusinha que vai marcar, ele vai potencializar o meu seio. Agora, se eu preciso trazer uma imagem mais formal, eu tenho um trabalho mais formal. Coisa mais discreta. Uma coisa mais discreta, aí eu vou no liso. Então, ou seja, é um sutiã pra vida, que você vai brincar e vai conseguir realmente utilizar ele da melhor forma. Tá. Tudo bem? Tudo ótimo, Su. Vamos então agora entender o que funciona. Se eu tenho um seio grande, como é que eu faço para diminuir? Perfeito. Vamos lá? Olha que legal essas ideias aqui, ó, de um antes e um depois. Temos aqui a mulher com o sutiã errado e depois a mulher com o sutiã certo. O errado é o que tá todo escuro. Exato, é o Que tem primeiro, do lado esquerdo ali, ó, do lado esquerdo. E o direito aqui tá certo. E por quê? Com detalhe em azul. Porque ele tá acomodando todo o seio, ele não tá apertando demais. E olha ali em cima, no ombro dela, a pressão que tá fazendo nos ombros. Já no segundo, ele tem uma alça mais larga. Isso é legal para mulheres que têm seio grande, ó. Olha esse sutiã aqui, que bacana, Rê. Esse daqui, olha, você percebe que ele tem uma alça que ela é mais larga. Reforçada. Ele é reforçado. Isso é muito bacana para mulheres que têm um seio volumoso. Porque a alça muito fina, apesar dela ser só 20%, ela precisa ter aquele acomodar, né? Tem que deixar bonito, tem que deixar valorizado e não pode ficar pressionando. Deixa eu ver se eu tenho um acolchoado aqui. Não, esse daqui é o mais acolchoado que eu tenho. E aí o detalhe é esse, é você pensar na alça mais larga e pode até ter um leve acolchoado. Ó, vamos ver se dá para pegar aqui, olha que interessante.
Ó, ele tem, é como se fosse um reforçado, então ele te deixa mais confortável durante o seu dia a dia. Você quer saber que eu acho não, eu arrisco dizer que isso interfere até na postura da mulher, porque ela tá mais autoconfiante, tá confortável. Imagina o peso aqui. Imagina. Final da tarde, não há humor que resista. Você não aguenta. Então, exemplo, se no final do dia você perceber que o seu sutiã marcou, você já sabe, ele tá errado. Ele não pode marcar na lateral, ele não pode marcar em cima, ele não pode marcar atrás. Não pode pegar aqui. Não pode pegar. E isso é que é legal também a gente perceber. Olha só, Rê, vamos usar aqui a nossa modelo. Vamos. A gente tem aqui um modelo que precisa entender quais são os elementos necessários para a gente observar em nós. Então, exemplo, aqui não pode apertar. Aqui, ó, você percebe que ele tá um pouquinho mais para frente? Percebo. Quando ele faz isso, significa que ele tá grande para você. O aro do sutiã, ele precisa estar encostado na pele. Sem apertar. Sem apertar. E o que é esse sem apertar? É você enfiar um dedinho e o dedo entrar e sair. Esse aro precisa se acomodar. Agora, o centro, você tem que ter essa facilidade de colocar um dedo e tirar o dedo. Assim, você já vai perceber que o sutiã tá certo. Ou então, levanta o braço. Levantou o braço, o sutiã subiu, ele tá grande. Exato. Então, na hora que você levantar o braço, ele tem que ficar certinho aqui na base do seu seio. Ele não tem que se mexer junto com você. Não tem que se mexer. Ah, então tá certo. Então, aqui a gente já percebe que esse aro aqui estaria errado se fosse uma mulher aqui. Então, isso é interessante a gente pensar. Agora, como a gente falou, eu tenho um seio grande, então eu preciso dessa sustentação embaixo. Posso aí colocar uma alça que tem um acolchoado, mas aí tem outros casos. Vamos ver a próxima foto, Rê. Olha só, seio pequenininho. Olha a primeira foto e olha a segunda foto. Entra muito naquilo que você falou de autoestima. Não é, menina, mas tá completamente errado. Completamente errado. Completamente errado. E olha só, e essa o sutiã mulher... é lindo, hein? É lindo. O sutiã é lindo. Mas você vê o tamanho está errado, Tá não valoriza. sobrando, Tá sobrando. Agora, olha o segundo, que já tem um bojo ali, que já deu uma aproximada no seio dela. E esse daqui é tudo esse bonitinho. Modelo, ó. Vou encontrar aqui, olha que bacana. Esses modelos são chamados de push-up, ou seja, eu aproximo, exato, e levanto. E como é que eu consigo saber disso? Tem alguns que tem o fecho na frente, então automaticamente eu já sei que aquele lá é para aproximar e levantar. Mas eu também posso visualizar aqui no bojo. Ó, lembra que eu falei para você que alguns levantam, outros aproximam. Então, onde que eu vou observar isso? Ó, na bolha. Então, eu vejo que quando a bolha está embaixo, ele levantou. Se a bolha estiver aqui na lateral, ele aproxima. Então, o push-up, ele faz isso, ele aproxima e levanta. Ou seja, faz isso mesmo com o peito da gente. É, que é o que fiz no seio dela. Deu aquela levantada e aproximou, porque você percebe que ele parece que tá mais separadinho. E muitas mulheres são assim, o meu mesmo, ele é mais separado. Então, quando eu coloco o sutiã push-up, ele levanta e aproxima. E aí você pode brincar com o efeito que você quer dar, porque tem umas blusinhas que você quer ele mais discretinho, o peito, tem outros que você quer... Quer dar aquela potencializada. Então, não necessariamente o bojo levanta e aumenta. Então, olha a diferença. Ai, eu vou pedir para você vir aqui qualquer dia, a pauta não acabou à noite, ela vai falar de calcinha. Legal. Mas você poderia vir alguma vez falar sobre sutiã para mulheres que estão amamentando. Boa. Como é difícil. É um desafio mesmo. Continua? Continua. Difícil? Graças a Deus, hoje o mercado está maior, né? Principalmente as lingeries brasileiras, que era uma das coisas que a gente tinha muita dificuldade. Menina, era um suplício. E até para mulher que não está gestante, igual esses modelos aqui, faz pouco tempo que a gente tem. Então, ó, olha que interessante. Aqui é o bojo total, né? Então, não necessariamente esse daqui vai levantar e aproximar. Mas esse daqui já faz esse resultado, porque ele tem a bolha. Então, quando tem a bolha, ele potencializa esse efeito. A gente vai falar de calcinha. Tá. Dá um minutinho. Calcinha. Você acha que assim, pra gente ter uma vida confortável, sem desperdício, sem exagero, quantas calcinhas?
Aí depende, né? Porque na verdade é assim. Pro dia a dia, eu Pro digo. dia a dia. Quando a gente vai pensar em rotina de calcinha, também tem uma média aí de 6 meses de durabilidade. Dependendo do tecido, dependendo daquela fibra. Então, o que a gente precisa perceber? Se ela já tá esgarçando ou não. Então, se você percebe que a costura já tá ficando um pouquinho mais mole, já é hora de você substituir. Tá. Então, é uma das coisas que a gente precisa pensar Exato. nesse sentido. Agora, tem modelos diferentes hoje em dia, né? Graças a Deus também. Exemplo, vai colocar uma roupa mais justinha, não quer que marque? O corte a laser. Ele funciona muito bem. É claro que, às vezes você tá com aquela barriguinha um pouquinho mais saliente, uma gordurinha, essa calcinha, ela vai só não aparecer, mas ela não vai ajustar, Não corrige. ela não vai corrigir. Se te incomoda, Se deixando isso sempre muito claro, né, Su? exatamente. Se não te incomoda, Tá tudo bem. certo. Tá Coloque tudo que certo. que te deixe confortável. Exemplo, ó, essa daqui, ela já faz uma pressão na barriga e ele já tem um corte a laser na lateral. Olha que legal. É muito legal. Muito Isso legal. daqui é bacana porque ele já dá aquela ajustada, se incomodar, e aí você coloca a calcinha que não marca. Então, olha só o bumbum aqui, que interessante. Não marca nada, olha, na parte posterior. E na barriguinha ele tem essa parte do elastano, que ele é um tecido mais reforçado, que tem essa elasticidade, que vai dar aquela pressãozinha na barriga. Isso é bem legal também. Agora, não tem o bumbum, Su, e eu quero usar um vestido que potencialize. Hoje a gente tem enchimentos de bumbum. Olha que legal. Dá pra ver certinho? Dá pra pegar? Olha só Posso que ver? interessante. Na mão? Claro! Isso é muito legal. Posso tirar daqui? Pode. Isso aqui é bem legal porque você traz aquela levantada. Vou colocar um vestido que ele é mais justinho, vou colocar algo mais apertadinho, bota o bumbum. Olha aqui, o bumbum É muito vem legal. na calcinha. Vem na calcinha. Aí É na isso frente mesmo. normal. Na frente, ó, o corte a Vamos ver laser do de avesso. novo. É uma almofadinha? É uma almofada. É muito legal, né? E eu que brinco que tem mulheres como eu, minha filha, a gente já vem com a almofadinha. Aqui vem com a almofadinha. É, e tem várias clientes E minhas pra que sentar? utilizam. Normal, mesma coisa, não interfere em nada. Porque você vai acostumando, é igual a calcinha fio dental. A calcinha fio dental nos primeiros dias incomoda, porque às vezes não é uma rotina que você tem. Mas a partir do momento que você acostumou, acabou. O enchimento do bumbum é a mesma coisa. É claro que estou com enchimento. Vou ter aquele momento especial, tira antes, né? Que aí você já fica toda O bonitinha. truque cai por terra, minha amiga. horrível, Se vai ter aquele momento especial, não vá com essa calcinha. Não, você pode até ir e aí você faz aquele Ai, vai dar momento, muito né, tra- especial, Bom, assim. Aí já seria uma outra pauta. Outra minutinho pauta. que eu já venho. Mas escuta, Suelen, e o preço dessa calça Também aqui? na mesma média. Todas essas daqui são todas nessa mesma média. De R$100, 150. Porque essa calça aqui, eu imagino que seja um pouquinho mais cara, porque tem mais material. Tem um pouquinho mais de material, mas é tudo mais ou menos na mesma média. E né? a almofadinha não sai. Não sai. Aí você vai fazer a higiene normal da peça, mas ela não sai. É uma peça que tá ali intacta pra você. Tá bom. Aí temos outra peça, que é bem interessante também, que é a calcinha, que é uma bermuda. Isso é Então, muito útil. coloquei uma peça ali mais justinha e aí coloquei o shortinho pra ele não marcar. Isso Não é quero muito colocar útil. calcinha, botei o shortinho, que também funciona muito bem. E essa daqui, Rê, ela é um pouco polêmica, mas... Essa eu não conheço também, Suelen. Pois é, essa daqui é aquela calcinha higiênica. Minha filha me falou. E olha, tá fazendo sucesso, a mulherada tá gostando. Porque ela tem 7 camadas, né? Então ela não tem esse risco de sair qualquer coisa ali que indesejada. Quando você tá no seu período? No ciclo menstrual, exatamente. No ciclo menstrual você colocou essa calcinha, olha que interessante. Ela tem o forro dela e ela vai conseguir fazer a higiene. Tirei, coloquei higiene e não tem essa ideia tipo, usei só 10 vezes e vou jogar fora. Não, é higiene normal. Aí não usa absorvente. E aí não usa absorvente. A calcinha, ela é absorvente. Não faz barulho, porque a gente imagina que tem alguma coisa aqui que vai fazer barulho. É muito legal, né? Escuta, e aí, quanto tempo dura essa calça? Então, manutenção. Como você vai lavar, o tipo de higienização. Mas é muito Costura confortável. começou a deixar ficar mais molenga, aí é o momento de trocar. E o que faz absorver o fluxo? É essas camadas. Então, são 7 camadas. Cada camada tem ali um ponto específico. De Uma é tecido. de tecido. Só que são tecidos tecnológicos. Então, um retém, o outro não deixa vazar, o outro tira o cheiro e assim por diante. Hoje a tecnologia ela é incrível. E o que é
legal é que são materiais aqui do Brasil. E isso daqui mas é ecologicamente correto. Com certeza. Agora, tem alguma coisa que faz algum barulhinho? Deve ter alguma coisa que não deixa escapar. Não sei exatamente, posso até ver qual a marca, uma por água quê. aqui pra ver? Mas a gente Você pode for na até loja, ver. joga uma água. Tá vendo? Tá fazendo um barulhinho que parece que é alguma coisa pra não deixar Não deixar escorrer, exatamente. Mas é o próprio tecido. Muito legal. É muito legal, né? Então a versatilidade hoje das mulheres é gigante e dá pra gente ficar bonita, confortável no nosso dia a dia. E já vamos combinar, então, aprofundar essa pauta. Perfeito. E falar de mulheres que estão amamentando, ou mulheres Arrasou. grávidas, porque é um desconforto o peito. Imagina. Não é? E É assim, verdade. amamentar com o sutiã. Tem um sutiã que pelo menos tinha que se abria para amamentar. Vamos fazer outra. Vou Vamos dar o fazer. Instagram da Suelen Sartorato, essa graça. O Instagram dela é @suesartorato, @suesartorato. O site da Suelen é suelensartorato.com.br. Suelen com 2 L's de linda e N no final. suelensartorato.com.br. Posso fazer um convite para elas rapidinho? Claro. Gente, ó, a quarta-feira agora nós teremos 5 aulas que começam de quarta até domingo. São 5 aulas gratuitas para as mulheres aí que querem aprender seu estilo, seu corpo, seu guarda-roupa e começar a se vestir de si mesma. São 5 aulas, só entrar no Instagram para fazer o cadastro. Que tem as informações tudo Tem bonitinho. tudo lá. Como sempre, arrasando, né? Obrigada, Rê. Muito obrigada, Eu que bom agradeço. ano. Pra nós.